Então, gente, boa noite todo mundo. Obrigado aí a todos pela presença. O frio espantou algumas pessoas, algumas pessoas estão viajando também. Mas vamos dar início à nossa escola, Casa do Pão. Hoje é a nossa terceira aula sobre razões da fé cristã, que a gente está falando, né? E hoje a gente vai ter a visita ilustre do André, vai falar para a gente. Então, eu vou começar. A gente vai finalizar a parte que eu me propus, né? Da nossa escola. Falar hoje sobre os argumentos a favor da existência de Deus, e depois o André vai falar sobre astronomia, a Bíblia e o conteúdo do livro dele, que a gente pincelou, e nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo diretamente hoje, tá bom? Então, gente, essa é a parte prática do negócio, né? Até então a gente veio construindo um monte de... A gente fez uma introdução filosófica do que é o que é a verdade, se é possível conhecer a verdade, e depois a gente viu o problema do mal, que é um dos grandes empecilhos da fé cristã, por muita gente. Semana passada a gente falou sobre a historicidade da Bíblia, né? A confiabilidade histórica da Bíblia, falamos sobre a evolução, se evolução é algo que contraria o relato de Gênesis ou não, e falamos também sobre... A primeira aula foi sobre o problema do mal, isso. E aí agora nós vamos entrar em outras evidências sobre a existência de Deus, evidências a favor da existência de Deus. E o primeiro deles, que eu acho muito interessante, é o argumento do vazio existencial, gente. Pensa comigo, que diferença faz se Deus existe? Vocês já pensaram sobre isso? Qual a diferença faz se Deus existe ou não? E uma forma interessante de pensar nisso, William Lane Craig, no livro dele, naquele Em Guarda que eu trouxe, ele traz uma analogia de um astronauta. Imagina que um astronauta foi esquecido no espaço e ele tem dois frascos na mão. Ele tem o frasco da vida e tem o frasco de veneno. E aí, como ele está isolado num lugar sozinho e não faz sentido nenhum viver aquela vida ali, ele decide tomar o veneno para ele morrer, porque é melhor morrer do que viver um mundo isolado sem sentido, né? E ele toma o veneno. Porém, depois que ele toma o veneno, ele se dá conta que ele trocou o frasco, ele inverteu, ele tomou o frasco da vida eterna. Então agora ele se viu condenado a viver eternamente em uma vida sem sentido. Ou seja, isso é para a gente refletir o seguinte: se Deus não existe, esse é o cenário da vida humana. Se Deus não existe, segundo as previsões científicas, o Sol está perdendo energia, o Sol não tem, ele não se alimenta de energia, então um dia ele vai esfriar, ele vai acabar, toda a galáxia vai esfriar e congelar e toda a vida vai acabar. Então, se Deus não existe, tudo que a gente está fazendo aqui, todas as descobertas feitas até agora, todas as boas ações, todos os sacrifícios que os seres humanos já fizeram para salvar vidas, não tem sentido para além do túmulo, não tem sentido nenhum, não tem sentido útil. Essa é a realidade se Deus não existe. Agora, a grande questão é, por que isso mexe com a gente? Por que o ser humano tem essa ânsia por algo além do túmulo? Por que a morte incomoda tanto o ser humano? Por que disso? Essa é a questão. Porque muitos ateus vão dizer que essa é a realidade e a gente tem que engolir isso. E esse é até um argumento que eles usam, né? A religião existe porque a gente não consegue suportar a dureza da vida. Esse é o argumento de muito ateu. Só que, na prática, ninguém consegue viver isso, gente. Por mais que a pessoa fale isso na teoria, na prática ninguém consegue viver assim. Então essa é a questão. Por que a gente anseia por algo mais? Por que nós somos inquietos com a existência humana? Por que parece que falta algo para o ser humano, né? E aí algumas incoerências que mostram que mesmo ateus não conseguem viver essa teoria na prática. Então, por exemplo, o Albert Camus, né, é um existencialista ateu, ele defende o absurdo da vida sem Deus, porém ele defendia a ética do amor e de valorização ao próximo. Então, ele não conseguiu viver o niilismo. Niilismo é a ideia filosófica de ausência total de sentido.
Nada faz sentido. Como Richard Dawkins diz, ó, não existe bem ou mal, só existe uma profunda indiferença. Por quê? Porque se Deus não existe, nós somos apenas matérias. A diferença da gente para essa garrafa é apenas que nós temos consciência. Essa garrafa não tem consciência. Então nós não temos diferença nenhuma para qualquer objeto inanimado, se Deus não existe, né? E se não existe uma alma humana, e se não existe uma vida para além do túmulo. Então, os ateus, eles não conseguem viver esse absurdo na prática. Eles precisam se agarrar em algumas coisas que trazem valor para a vida. Um outro exemplo é o Nietzsche, né, o famoso ateu. Ele dizia que a gente tinha que viver para além do bem e do mal. Ele dizia que a gente tinha que criar nossa própria moral, que nós somos seres que temos que criar nossa própria moral. Porém, ele rompeu a amizade com seu mentor, Richard Wagner, porque esse era antissemita. Então, assim, se o Richard Wagner falasse o seguinte com o Nietzsche, olha, não, eu só estou vivendo para além do bem e do mal. Não tem nada de errado a gente exterminar 6 milhões de judeus porque nós somos uma raça superior, nós temos que criar nossa moral. O Nietzsche não conseguiu viver isso na prática, ele rompeu a amizade com o Wagner. O Jean-Paul Sartre também, um outro ateu, ele negava a existência de valores objetivos ou de sentido da vida, mas condenou o antissemitismo, se agarrou em algo que para ele era um valor, né? E o Richard Dawkins, apesar de falar que não existe bem e mal, condena atitudes como agressão contra homossexuais, a doutrinação religiosa de crianças, as práticas incas. Então, assim, gente, isso é só para mostrar que isso é só na teoria. Nenhum ser humano consegue viver essa vida absurda sem Deus. O ser humano ele precisa de sentido para além do túmulo. E quem explicou isso muito bem foi o Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer foi ele que fundou o Labri, né? O Labri que eu fiz o curso de apologética lá aqui no Brasil. O Francis Schaeffer criou o Labri lá na Suíça e o Guilherme de Carvalho criou o Labri. Você conhece o Labri? O Guilherme de Carvalho criou o Labri aqui no Brasil. E o que o Francis Schaeffer diz, gente? Olha só, que o ateu ele tem que dar um salto de fé para ele conseguir viver. Porque ninguém consegue ser feliz nesse mundo aqui, ó, do andar de baixo, que só tem matéria, que não existe Deus, que não existe valor absoluto, que não existe verdade absoluta. Ninguém consegue viver isso. Então ele fala que a incoerência da vida do ateu ele vive aqui na teoria, porém em alguns momentos ele tem que dar um salto de fé para o andar de cima, que é onde tem Deus, que é onde tem valor, sentido e propósito. E é isso que esses caras que a gente viu fizeram. Eles afirmavam na teoria o absurdo da vida, porém, em alguns momentos da vida, eles davam um salto de fé e buscavam valores, né? Criticavam o antissemitismo, criticavam o abuso contra homossexuais. E isso de fato é errado. A questão é que eles não conseguiram viver a teoria deles na prática. Estão entendendo a diferença? Essa é a questão. E aí o C.S. Lewis, mais uma vez, traz uma contribuição maravilhosa. Ele diz o seguinte, a maior parte das pessoas, se tivesse aprendido a examinar profundamente os seus corações, saberia que querem e com veemência algo que não pode ser alcançado nesse mundo. As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar, existe água. O homem sente desejo sexual, existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Uau. Sensacional. Então, o que o C.S. Lewis, de forma bem didática, está mostrando para a gente? Se a gente encontra em nós desejos e anseios que nada nesse mundo pode satisfazer, é porque é uma evidência de que nós somos criados para um outro mundo. Né? Então, isso é uma evidência a favor de algo para além do túmulo. Existe algo para além do material. Nós não nos conformamos com esse mundo aqui. A morte não desce na nossa goela. Então, por quê? Se a gente é puramente matéria, por que a gente não se dá bem com a morte? Se a morte é a coisa mais natural na natureza. O bichinho nasceu, vem um gavião, vai, pega ele e leva embora. Morreu, viveu alguns minutos. A morte é a coisa mais natural. E por que nós temos essa ânsia tão forte pela morte? Por que a morte incomoda tanto a gente? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver eternamente. E a morte entrou no mundo, como Paulo fala, por causa do pecado, né?
Então, isso nos traz incômodo. A morte não é natural para a gente, porque nós somos criados para ser eternos. E aí a gente pode retomar essa eternidade através de Cristo, através da ressurreição de Jesus, né? Então, gente, o vazio existencial na vida humana é um forte argumento para a existência de Deus e a existência de algo para além do túmulo, para além da matéria. Estão entendendo? Tá tranquilo? O segundo argumento que eu queria trazer, na apostila tem mais, viu, gente? Mas eu tentei trazer poucos aqui para a gente ouvir mais o André também. O segundo argumento é um argumento cosmológico, tem a ver com cosmos, né? Que é o início do universo. Gente, até o século XIX, isso aqui, ó, esse argumento, não era muito plausível, porque até então a ideia de um universo eterno era muito plausível, tanto filosoficamente quanto empiricamente. Né? No século XIX e XX começaram a surgir evidências e descobertas astronômicas da astronomia que reforçaram muito a ideia de um início de universo. Então o argumento cosmológico é basicamente o seguinte, olha, tudo que começa a existir tem uma causa. É difícil a gente imaginar algo vindo à existência e não sendo causado por nada anteriormente. Né? Tudo que a gente experimenta no nosso mundo que surgiu em algum momento tem uma causa. Né? É difícil imaginar algo surgindo do nada. Tanto que a lei de Francis Bacon, do nada, nada provém. Foi um dos criadores da ciência moderna. Do nada, nada provém. Isso é uma lei, a ciência se baseia nessa lei da causalidade. Inclusive, ele falou que a verdadeira ciência é a busca pelas causas. O verdadeiro conhecimento é a busca pelas causas. Então, é difícil imaginar algo surgindo do nada. Então, essa premissa parece ser verdadeira, ou pelo menos mais plausível do que a sua negação. Esse é o conceito de um bom argumento do William Lane Craig. Né? Tem que seguir as regras da lógica, tem que ter premissas verdadeiras e tem que ser mais plausível que as suas negações. Né? Então isso parece ser verdadeiro. Se tudo que começa a existir tem uma causa, então vem a segunda premissa. O universo começou a existir. E quais são as evidências empíricas? E tem evidências filosóficas também, né? Da impossibilidade de uma eternidade passada. Mas eu vou focar aqui nas evidências empíricas. E quais são as evidências empíricas de que o universo começou a existir? Isso a gente pode fazer no acróstico. Acróstico? Fala? Acróstico. No acróstico surge. Então, se você pegar todas essas palavras aqui, ó, você vai lembrar de uma coisa. Primeiro, a segunda lei da termodinâmica. O que a lei da termodinâmica diz? A energia do universo, a primeira lei, diz que a energia do universo todo é fechada, né? Não existe acréscimo nem decréscimo de energia. O que acontece é perda de energia utilizável e essa energia se torna inutilizável. Então, a energia total do cosmos ela é finita. Essa é a primeira lei. A segunda lei diz o seguinte, que o universo está perdendo energia. O Sol todos os dias libera energia. Então o universo está perdendo energia. Então, se isso aconteceu, isso significa que o universo não é eterno. Por quê? Porque se ele fosse eterno, ele já teria acabado. Se ele estivesse eternamente perdendo energia, hoje ele já estaria sem energia. Então, aí a analogia que eles fazem é tipo de um carro andando. Se você tem um carro com um número finito de combustível no tanque e você descobre que ele está andando e está perdendo gasolina, obviamente esse carro não está ligado desde a eternidade. Porque se ele estivesse ligado desde a eternidade, já teria acabado a gasolina. É a mesma ideia. Então essa é uma lei, essa lei da termodinâmica diz que o universo está perdendo energia. Se ele está perdendo é porque em algum momento começou a perder energia. Então essa é uma evidência para o início absoluto do universo. E aí tudo passa a existir. A segunda evidência é o universo em expansão. Lá no início do século XX, descobriram que quando o telescópio Hubble, quando foi criado, ele conseguiu enxergar de forma muito mais profunda do que já tinha se enxergado até então. E o que eles começaram a observar? Para onde quer que eles olhavam o universo, a luz desviava para o vermelho. E a luz desviando para o vermelho significa que as coisas estão afastando da gente. Quando ela desvia para o azul, significa que elas estão aproximando, olhando para o céu, né? Então, o que eles perceberam? Tudo que a gente olha no cosmos está desviando para o vermelho.
Isso é uma evidência de que o universo está se expandindo. Então, se ele está se expandindo, logicamente, em um momento, ele começou a se expandir, né? Então, essa é a segunda evidência de que o universo começou em algum momento. A terceira evidência, o R aqui, ó, de radiação do Big Bang. Depois dessa descoberta da expansão, eles pensaram, poxa, se o universo surgiu de uma explosão, deve haver ainda resquícios de radiação no cosmos. E aí colocaram uma antena super potente e descobriram essa radiação. Então, essa foi considerada uma das maiores descobertas do século XX, gente. E aí reforçou mais uma vez a ideia de um universo que começou através de uma explosão. Isso é o chamado Big Bang, né? E aí, qual que é a outra evidência? O G aqui, ó, de galáxias oscilantes. O que é isso? Além de descobrir que o universo está expandindo, além de descobrir que existe a radiação, descobriram a variação da temperatura. Então, segundo os cálculos deles, se o universo tivesse explodido, era possível perceber a variação da temperatura da radiação. E eles conseguiram detectar a variação da radiação. Então, foi mais uma evidência. E, por fim, a teoria da relatividade de Einstein, que ela, na verdade, veio primeiro de tudo, porém, eram só cálculos matemáticos. Então, Einstein, apenas através de cálculos matemáticos, conseguiu descobrir que o universo tinha tido um início absoluto. E aí, essas evidências empíricas depois reforçaram a teoria da relatividade de Einstein, né? Então, assim, gente, hoje, na área acadêmica, é basicamente um consenso de que a teoria do Big Bang, a ideia de que o universo surgiu em algum momento, ela é quase uma unanimidade no meio da academia. Ou seja, isso mostra que o universo começou a existir, assim como a Bíblia diz, né? No princípio, criou Deus. Agora, como eu disse na última aula, a Bíblia não diz como Deus criou. Então, lembrem, o Big Bang não tem nada a ver com ateísmo. Big Bang é a ideia de que o universo surgiu através de uma explosão. Mas quem causou essa explosão? Deus, né? Deus que causou essa explosão. Porque se não existisse Deus, como que essa explosão iria surgir do nada? Do nada, nada provém, né? Então Deus é a melhor explicação para o início dessa explosão. Ele que acendeu o pavio, né? E aí, gente, se tudo que começa a existir tem uma causa e o universo começou a existir, logicamente, o universo tem uma causa. A gente precisa de uma causa para o início do universo. Agora, se a matéria, o espaço e o tempo todos surgiram aqui, logicamente, essa causa ela tem que ser imaterial. Por quê? Porque ela deu origem à matéria. Ela precisa ser atemporal. Por quê? Porque ela deu origem ao tempo. Ela precisa ser eterna, porque não existia tempo aqui. Logicamente, ela precisa ser eterna. E ela precisa ser não causada também. Por quê? Porque senão a gente ia buscar uma causa para a causa da causa, uma causa da causa, ininterruptamente. Então Aristóteles já argumentava isso. O primeiro motor imóvel, né? Ele chamava de Theos, Deus. Gente, Aristóteles, um dos maiores famosos, um dos filósofos mais famosos que existiu, chamou a primeira causa do universo de Deus, né? Por quê? Porque é o primeiro motor imóvel, é a explicação de todo o movimento. Não tem como explicar um movimento sem uma primeira causa não causada. E aí depois Tomás de Aquino vai aprimorar esse argumento de Aristóteles, né, da primeira causa. E ele vai trazer o argumento das 5 vias de Tomás de Aquino, muito famoso. Oi? Temporal, eu sou. Exatamente. Ou seja, ele precisa ser atemporal, não causado, imaterial. Ele precisa ser pessoal também, gente. Por quê? Porque houve uma decisão. Não existia nada, ele decidiu em algum momento criar. Então, essa causa precisa ser pessoal, ela precisa ter capacidade de tomar decisões. E, por fim, ela precisa ser poderosa também, porque para criar matéria, espaço, tempo, toda a energia que existe no universo, tem que ter muito poder, né, gente? Ou seja, pela lógica, até aqui, ó, as evidências científicas nos levam e até aqui, ó, e filosóficas. Aqui, a lógica nos mostra que essa causa ela precisa ter todas as características do nosso Deus, do Deus judaico-cristão. Também material precisa estar fora daquilo que eu crio. Exatamente. Tem um ateu, chama Daniel Dennett. Ele diz que o universo criou a si próprio. É uma tentativa de evitar, porque isso aqui, gente, essas descobertas aqui, ó, elas são tão importantes que os ateus perceberam o perigo delas, né? Para a crença deles de que Deus não existe.
Então, muitos começaram a surgir outras teorias. Multiversos. E esse ateu diz o seguinte, que o universo criou a si próprio. Olha que o nível de absurdo que uma pessoa chega simplesmente para não aceitar a lógica de que tudo teve um início absoluto, né? Então, é a mesma coisa de eu dizer que eu criei a mim mesmo. Eu engravidei a minha mãe. Ou seja, eu teria que existir antes de ter existido. É logicamente impossível, né? Não faz nenhum sentido. O multiverso tem a ver com isso? Tem. É uma tentativa de... isso aqui foi... talvez você explicou só o início desse universo, mas existem muitos outros universos. A questão é, não tem evidência nenhuma de um multiverso. Isso aí é o mesmo que eles falam que a gente está... quando a gente pensa na hipótese de Deus, a gente está extrapolando. Eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão extrapolando o senso comum, aquilo que é empiricamente verificável e postulando multiversos, né? É possível existir, mas não tem evidência nenhuma, né? Agora, só com as evidências que a gente tem, a gente chega à conclusão de que tudo teve um início absoluto. E a melhor explicação para isso, dada tudo isso, é que Deus criou tudo isso, né? Aí vem a perguntinha, mas quem criou Deus então? Obviamente, como Aristóteles já 2.400 anos atrás, Aristóteles já tinha pensado nisso. Se Deus criou a matéria, espaço-tempo, ele não é criado, ele é eterno. E algo eterno não precisa de uma causa, porque a lei diz que tudo que começa a existir tem uma causa. Se algo é eterno, ele não foi criado, obviamente, né? Então essa é uma pergunta, chega a ser infantil, né? Gente, dúvida até aqui? Argumento cosmológico? Entendeu a ideia? Próximo argumento é o teleológico, que tem a ver com telos. Telos no grego é finalidade, propósito. Então, o argumento do propósito, né? E quem propôs esse argumento a primeira vez foi William Paley, que ele trouxe a analogia do relojoeiro. Ele falou o seguinte, se você estiver andando na mata, pode ser um índio que nunca teve contato com nenhuma civilização. Se um índio encontra um relógio na mata, ele não vai presumir, por causa das características desse relógio, ele vai ver que existiu uma mente que projetou esse relógio. Por quê? Porque ele traz indícios de projeto. Né? Ele pode não saber para que funciona tudo aquilo, mas ele vê que alguém engendrou isso aqui de maneira precisa. Isso aqui encaixa nisso aqui, isso aqui rodando faz isso aqui rodar, isso aqui roda isso aqui. Então ele traz indícios de inteligência por trás. A questão é, se um relógio, logicamente, precisa de um projetista, quem dirá o planeta e todo o universo? Né? E aí, junto com essas evidências que surgiram no século XX, várias das evidências são exatamente do funcionamento do universo. Então o argumento é basicamente o seguinte, olha, todo projeto tem um projetista, isso é óbvio. Até uma simples ratoeira, se a gente tirar uma das partes dela, ela não funciona. Então ela traz indícios de que ela foi projetada por alguém antes para funcionar todas as partes juntas. Estão entendendo? Então todo projeto tem um projetista. E aí a gente vem com a segunda premissa. O universo apresenta sinais de que foi projetado. Por quê? Nós vamos ver as evidências a seguir. Portanto, o universo também possui um projetista. Isso aqui é uma forma de silogismo para a gente colocar o argumento de forma mais simples, viu, gente? Mas numa conversa com a pessoa, você não vai trazer, olha, todo projeto precisa de um projetista, você vai trazendo isso de forma mais dinâmica, mas aqui é uma forma de organizar o raciocínio para a gente entender. Então, quais são as evidências de que o universo tem um projeto? Gente, existem basicamente 122 constantes antrópicas. O que é isso? São constantes no mundo, no universo, no planeta, que precisam estar finamente ajustadas para que a vida exista. Então são 120 constantes. Nós vamos ver algumas dessas constantes aqui. E esse astrofísico aqui, ele calculou que as chances de todas essas constantes surgirem ao acaso é de 10 elevado a 138. Nós temos um matemático aqui. Mateus, isso aqui é um número... Muito pequeno. É pequeno? Uma em... Ou seja, é 138 zeros, né? É 1 elevado a 138 zeros. Gente, é um número muito maior do que o número de moléculas que existem no universo. Então, assim, probabilisticamente falando, porque os ateus dizem o seguinte, se existe tempo para isso, em algum momento vai surgir, né? A questão é,
A estimativa é que o universo tem 15 bilhões de anos. Essa é a estimativa do universo, da idade do universo. Então, para isso aqui acontecer, é preciso mais tempo do que a idade do universo calculada. Então, assim, é um número que foge à nossa compreensão, né? E aí, uma constante que precisa estar finamente ajustada, só para vocês terem uma ideia, isso quem falou foi o Stephen Hawking, um dos maiores astrofísicos da humanidade. Ele disse o seguinte: se a taxa de expansão do universo, 1 segundo depois do Big Bang, né, depois que começou a explodir aqui, tivesse sido menor, ainda que na proporção de 1 unidade em 1 bilhão, o universo teria revertido ao colapso antes de atingir o tamanho atual. Então, gente, o que Stephen Hawking está dizendo? Se no início da explosão do universo a taxa de expansão fosse tão grande, a ponto de 1 em 1 bilhão, se fosse uma variação do que foi, de 1 em 1 bilhão, o universo, a força seria tão grande que a matéria não iria se condensar, não iria se agrupar para formar os planetas. Se ela fosse pequena também, não ia dar para expandir. Então a matéria ia ficar toda agrupada. Então, gente, o negócio teve que ser finamente ajustado já desde o início. A própria explosão do Big Bang teve que ser finamente calculada. E quem calculou isso? O nosso Deus, né? Então, matemática aí que entra o número φ. Exatamente. Ele é onisciência, gente. É exatamente isso. Ele conhece tudo de todas as coisas. Ele é o mestre, doutor em ciência, em física, em astronomia. Ele sabe tudo de tudo, né? Outra taxa outra constante antrópica. Olha que interessante, gente. A rota de Júpiter. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, né? Olha aqui a Terra, perto do Sol. Olha o tamanho do Sol perto da Terra. Olha Júpiter. Então, se Júpiter não tivesse na sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material do espaço. E seria impossível viver aqui. Ou seja, Júpiter é um aspirador cósmico. E ele foi colocado no lugar certinho. Outra constante, a distância do Sol. Gente, se a gente estivesse mais próximo do Sol, a gente derreteria. Se a gente estivesse mais distante, a gente congelaria. Então, eles calculam que a faixa ideal de distância do Sol para permitir a origem da vida é de entre 145 e 160 milhões de quilômetros. E onde a gente está? A 150 milhões de quilômetros. Exatamente onde deveria estar. Então, se a gente tivesse um pouquinho mais para cá, a gente não teria vida na Terra. Outra constante, gente, inclinação do eixo da Terra. A Terra tem um eixo de inclinação de 23 graus. Por isso que a gente está no frio agora, né? Porque o norte está mais distante do Sol, demora mais para chegar aqui do que aqui, ó. E a gente está mais distante, porque a Terra gira numa elipse. Então, no verão a gente está mais próximo, no inverno a gente está mais distante do Sol. E ainda com essa inclinação, distancia mais ainda. Então, essa inclinação, se fosse lentamente diferente do que dos 23, a temperatura da superfície seria muito extrema, ou muito quente, ou muito frio no inverno e no verão. Então, assim, tudo isso mostra o seguinte: o universo possui um projetista, gente. Acreditar que tudo isso se organizou ao acaso tem que ter muita fé, mas muita mesmo. E nós somos pessoas que não temos tanta fé, né? Uma forma irônica que o Norman Geisler colocou no livro dele: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E olha só o que esse físico astrônomo aqui disse: olha, para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado. Quando ele se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há séculos. Então, toda essa descoberta científica, que foi muito boa, que os cientistas chegaram para tentar entender que o universo tem um projetista, os teólogos já estão dizendo isso há milênios, muito antes da ciência. Então, de fato, a melhor explicação para a organização do universo é a existência de uma mente pensando tudo isso, né? Não tem lógica. Tranquilo? Esse é o argumento teleológico. Agora o argumento da origem da vida, gente, isso aqui também é sensacional, ó. Olha o que Darwin disse: se pudesse demonstrar que existiu algum órgão complexo
que possivelmente não tenha sido formado por inúmeras modificações leves e sucessivas, a minha teoria entraria em absoluto colapso. Então Darwin tinha noção disso, já no século XIX. Porque naquela época essas descobertas não tinham vindo à tona ainda. Darwin não sabia a complexidade do DNA. Só nesse final do século passado que se descobriu o código genético, né? Enfim. Então, gente, olha o que esses biólogos aqui dizem sobre o que tem dentro do DNA. Olha só. O DNA das células vivas contém informação codificada. O código genético é composto de 4 letras, ACTG, que são os nucleotídeos. Eles são organizados em 64 palavras de 3 letras cada uma, que são os códons. Essas palavras são organizadas em sequência para produzir sentenças, que são os genes. Diversas sentenças relacionadas e enfileiradas formam os parágrafos, que são os óperons. E dezenas ou centenas de parágrafos compõem capítulos, que são os cromossomos. Olha só o nível de complexidade. E um conjunto de capítulos contém toda a informação necessária para um livro, que é um organismo vivo, pronto para ser lido. Então, gente, quando foram descobrir o que tem dentro do DNA, o negócio é tão organizado, mas tão organizado, e ali tem todas as informações para se produzir a vida. Por isso que hoje se consegue criar vida em laboratório. Por quê? Porque o manual foi decifrado. Olha que interessante. Então, dentro de cada célula do nosso corpo, e nós temos bilhões de células, dentro de cada célula tem essa complexidade toda de informações que descobriu-se que pode, inclusive, replicar a vida. Ou seja, é muita informação que contém ali. E o próprio Richard Dawkins, aquele biólogo lá, ateu que eu falei, ele diz que uma célula tem informação que, se a gente for transcrever ela, cabe em 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Enciclopédia, geralmente, são coisas grandes, né? Eu trouxe alguns livros aqui para vocês verem. Enciclopédia Apologética, 1.400 páginas. Então, enciclopédia... Não, essa aqui é 800, 1.400 é esse. Enciclopédia é algo grande. Então, uma célula do nosso corpo tem informação necessária para encher 30 enciclopédias britânicas. A grande questão é, se você estiver andando na praia, imagina que você está numa praia deserta, e aí você chega, é uma ilha, só você está lá, só você descobriu ela. E aí você chega lá na praia e tem uma frase escrita de algas, bem definida, letras bem definidas, escrita com alga. Cuidado, maré perigosa. Se você estiver andando lá, você vai entender que a maré, o vai e vem da maré, criou aquela informação? Você vai achar que a maré, as algas foram se organizando ao acaso e criou uma frase simples dessa? Cuidado, maré perigosa. Não faz sentido, né, gente? Por quê? Porque existe informação complexa, não surge ao acaso. Informação só surge com inteligência. Ninguém em sã consciência iria achar que aquela ali, a maré produziu aquela informação. É uma informação muito clara. Então, se esse tipo de informação não surge ao acaso, por que tudo isso aqui surgiria ao acaso? Como explicar que toda essa informação surgiu ao acaso? Não faz sentido isso, né? Não é plausível isso. E aí esse microbiologista Michael Denton diz o seguinte: a complexidade do tipo mais simples de célula é tão grande que é impossível aceitar que tal objeto possa ter sido reunido repentinamente por algum tipo de acontecimento caprichoso ou altamente improvável. Tal ocorrência seria indistinguível de um milagre. Ou seja, acreditar que toda a informação contida em uma célula do DNA humano surgiu ao acaso é algo que foge à nossa capacidade racional de acreditar. É muito difícil acreditar nisso, né? Por quê? Porque informações complexas só surgem com inteligência, né? Só inteligência produz informação. A natureza produz repetição. Quando você olha o DNA não, as moléculas de um diamante, por exemplo, são informações repetidas, tipo as letras do carbono, né? CAT, ininterruptamente. O que tem no DNA é totalmente diferente.
são informações identificáveis, a ponto de ser reproduzível. Né? A informação do DNA é codificada, não é informação repetitiva que a gente encontra na natureza. Então, por isso é difícil explicar isso ao acaso. Né? A melhor explicação é que uma mente pensou em tudo isso antes e projetou tudo isso. Né? Tranquilo, gente? O argumento da origem da vida é difícil também. É difícil explicar o início do universo, é difícil explicar a organização do universo e muito menos explicar a origem da vida. Eles tentam recriar isso em laboratório, conseguiram já produzir alguns aminoácidos. Só que a combinação de aminoácidos para se produzir uma célula é tão complexo que a gente volta em outros daqueles números lá tão... Já calcularam isso, a probabilidade de surgir vida ao acaso. São números astronômicos como aqueles que a gente já viu. Né? Então é difícil explicar. O outro argumento, gente, é o argumento moral. É um bom argumento também a favor da existência de Deus. E como a gente já viu o problema do mal, está mais fresco na memória de vocês. Eu já falei sobre isso, né? Mas basicamente só para vocês lembrarem, se Deus não existe, não existem obrigações morais objetivas. Porém, a gente sabe que existem obrigações morais objetivas. Logo, isso é uma evidência de que existe uma fonte moral comum para todos os seres humanos. E aí muita gente vai tentar pegar na questão das diferenças. Mas cada cultura tem os seus valores morais. Bruno, só um comentário sobre isso. O C.S. Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples que, por exemplo, essa questão da diferença cultural não é um bom argumento a favor dos ateus, por exemplo. Sim. Uma vez que no mundo ocidental a maioria das culturas ocidentais são monogâmicas e no mundo oriental existe a possibilidade de poligamia. Mas ninguém pode ter a mulher que quiser, por exemplo. Exatamente. O homem, no caso. Exatamente. Existe diferença, por exemplo, de motivos permitidos para matar uma pessoa. Mas em nenhuma cultura as pessoas podem matar deliberadamente. Exatamente. Isso certo e tal. É uma forma então, de enxergar. Tem um princípio exatamente. Comum. Unificador. Ele inclusive cita o outro livro dele que traz um resumo disso, que é o Abolição do Homem. No final do livro, ele traz um compêndio de vários... Lá na apostila tem essa citação lá, viu, gente? Do Abolição do Homem. Ele traz vários... não argumentos, mas vários ditados de várias civilizações mostrando a harmonia que tem entre várias civilizações em vários pontos. Por exemplo, cuidado dos mais fracos, cuidado dos jovens, das crianças, o cuidado com os idosos, a questão da moral sexual. Existem divergências periféricas. Umas civilizações dizem que só pode uma, outras dizem que pode mais de uma. Agora, a gente não vê uma bagunça total. Todo mundo pode ter qualquer uma. Não existe isso. Né? Então, existe uma harmonia tal que mostra que existe uma fonte moral comum. Mas como explicar também essas divergências? Ora, nós somos seres influenciados pela queda. Então, nós somos seres que temos... nós já nascemos em rebelião contra Deus. Então, existem coisas que a gente resiste por causa da nossa maldade natural. Né? E só quando a gente encontra o Evangelho, que Jesus nos encontra, que a gente vai se deixando moldar por ele. Né? Então, o que eu diria? Existe uma concordância comum, difícil de explicar, a não ser com uma fonte moral comum. Agora, existe uma divergência também que é melhor explicada pela queda. Ou seja, a Bíblia, mais uma vez, está certa, né? Igual aquele livro. A Bíblia está certa, gente. A Bíblia, a visão de mundo bíblica explica a maior conjunto de fatos possíveis. Então, a Bíblia é sensacional. Essa linha unificadora da Sim. moral que você citou aí, ela se aplica também ao princípio da criação? Como assim? Diferentes culturas têm um argumento para a própria criação, né? uma teoria. Sim, com certeza. E todas elas parecem que tem alguma coisa que se parece. Com certeza. Inclusive, vou citar um negócio que eu descobri hoje, gente. Sensacional. É sensacional. Vou falar disso. Mas, basicamente, se o relato da Bíblia é verdadeiro, era esperado a gente encontrar outros relatos divergentes do da Bíblia. Por quê?
porque os povos são pagãos, eles distorcem as coisas que Deus criou, né? Que nós vamos ver hoje da questão da astrologia também. Então, de fato, existem vários relatos de criação, existem vários relatos do dilúvio, porém, quando você vai ver o conjunto da obra, a melhor explicação é o relato do Gênesis é o verdadeiro, e à medida que os povos foram transmitindo por via oral, isso foi se distorcendo ao longo da história. Então existe um princípio norteador também, inclusive nisso, Maurício. Muito interessante. Eu vou trazer um exemplo disso. E aí, gente, a gente volta agora, se volta para a Bíblia. O argumento da inspiração divina da Bíblia. Isso é uma grande evidência da existência de Deus também. Por quê? Porque a Bíblia, gente, é um livro fora do comum. E a primeira evidência disso é o testemunho de Jesus. Jesus, se você for conversar com a maioria das pessoas acreditam que Jesus é, no mínimo, um bom mestre, um mestre da moral, um sábio, né? Então, Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Jesus disse que a Bíblia é a autoridade divina, que ela é indestrutível, que céus e terra passariam, mas a palavra dele não passaria, que ela é infalível, que ela não erra. Jesus disse que ela tinha supremacia absoluta, e ele disse também que ela era a verdade, né? Lá em João 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus falou que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso é um grande argumento a favor da inspiração divina da Bíblia. Segundo, gente, a unidade da Bíblia. Olha que interessante. A Bíblia foi escrita no intervalo de 1500 anos aproximadamente, por mais de 40 autores diferentes, que muitas vezes nunca se viram, nem tiveram contato histórico entre si, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, em diferentes estilos literários, e quando você vai pegar toda a Bíblia, gente, ela tem uma harmonia tamanha que é incrível. E apesar de tudo isso, ela tem uma unidade do início ao fim, ou seja, a metanarrativa, né, de criação, queda e redenção, ela está presente em todos os livros da Bíblia em algum nível. Então, olha que isso aqui, gente, isso aqui, eu custei achar essa imagem, mas eu falei, eu tenho que levar isso para o pessoal ver. Gente, isso aqui foi um estudo que um cara fez, você já viu isso aqui, André? Sensacional isso aqui, gente. Isso aqui, ó, foi um cara que fez um estudo, ele pegou, tudo isso aqui é um capítulo da Bíblia, ó. Cada quadradinho desse aqui é um capítulo. Aqui é o Salmo 119, é o maior da Bíblia. Ele está no centro da Bíblia. E aí o que ele fez? Ele começou a linkar todas as citações que um livro faz do outro. Então, por exemplo, o livro de Gênesis cita Apocalipse. Aí ele foi juntando as citações. Ó. Ele analisou mais de 63 mil citações cruzadas. E esse é o resultado, gente. Olha a harmonia da Bíblia. Ou seja, se for dar um zoom aqui, ó, os maiores da verde, ele pôs cores diferentes também para identificar. Ó. Quanto mais próximo, mais puxa para o roxo. Quanto mais distante, mais puxa para o verde, o amarelo. Gente, olha isso aqui. Olha o nível de harmonia da Bíblia. É sensacional. É harmonia com pessoas que não se conhecem. Exatamente. Isso é o mais incrível. Ou seja, o terceiro argumento, isso é o argumento da unidade da Bíblia, né? É difícil explicar isso aqui naturalmente, gente. Não é possível que tem que ter uma mente pensando em tudo isso. Inspirando todos os autores, né? Essa é a ideia de inspiração. Tem que ter uma mente inspirando todos os autores. O outro argumento da inspiração da Bíblia é o cumprimento de profecias, gente. Olha só, existem mais de 1.800 profecias na Bíblia toda e só sobre o Messias, 191. Só sobre o Messias, 191. Agora, olha só, eu trouxe só 20 que Jesus cumpriu. E aí, mais uma vez, todos os apologetas, eles começam a calcular, porque a probabilidade é algo muito utilizado na apologética. Então eles começam a fazer o cálculo. Qual seria a probabilidade de Jesus cumprir todas essas profecias na vida dele? É um número incalculável. Tem que ter muita fé para acreditar que isso não existe uma mente por trás de tudo isso, né? Então, por exemplo, a Bíblia previa que Jesus nasceria de uma virgem, que ele nasceria em Belém, que ele viria da linhagem de Judá, que ele seria da casa de Davi, que ele seria ungido com o Espírito Santo, que ele seria anunciado por um mensageiro, né, João Batista, que ele realizaria milagres, que ele teria uma entrada triunfal montado num jumentinho,
que ele seria rejeitado, que ele teria morte humilhante, que ele sofreria como ovelha muda, que ele teria os pés e as mãos furadas. Olha o nível de precisão. Não é aquelas profecias que a gente vê o pessoal ler a mão. Nossa, esse ano vai ser um ano difícil para você. São profecias muito vagas, né? As profecias da Bíblia, gente, são profecias específicas. Que ele seria crucificado com ladrões, que ele oraria por seus acusadores, que nenhum osso seu seria quebrado, que lhe dariam vinagre para beber, que lançariam sorte sobre as suas vestes, que ele seria sepultado na tumba de um homem rico e que ele ressuscitaria dos mortos e subiria aos céus. Gente, é muita precisão. Ou seja, Jesus cumpriu mais de 190 profecias na vida dele. Então, assim, é difícil acreditar que isso veio ao acaso, né? A melhor explicação é que existe um Deus por trás disso tudo. Gente, outro argumento da inspiração divina da Bíblia é sobre a preservação da Bíblia. Como a gente viu na confiabilidade histórica, a Bíblia ela foi perseguida. Diocleciano, em 303, promulgou um edito para destruir as Bíblias. O Papa Inocêncio III proibiu a tradução da Bíblia e confiscou várias Bíblias, porque eles não queriam que o povo lesse a Bíblia. Porém, mesmo com tanta perseguição, com tanta dificuldade, a Bíblia ela foi traduzida em mais de 2.500 línguas até hoje. De 1818 para cá, segundo um censo feito, ela tem mais de 6 bilhões de exemplares. Ou seja, o segundo livro mais publicado é o livro vermelho de Mao Tse Tung, com 600 milhões de cópias. Porém, o livro dele era obrigatório. Todo mundo lá na China tinha que ter um livro dele para ler sobre a vida dele, né? Então, mesmo com toda essa perseguição sofrida ao longo da história, e fora os acidentes, né? A Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada, muitos manuscritos se perderam. Mesmo com tudo isso, a Bíblia foi traduzida, ela é o livro mais lido, mais publicado e de toda a história. E foi o mais preservado, como a gente viu na aula passada. A gente tem mais de 24 mil manuscritos da Bíblia e a segunda colocada, Ilíada de Homero, 643. Então, assim, isso é uma evidência de que tem uma mão poderosa protegendo esse livro, né? Por quê? Porque esse Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e Ele quer que essas pessoas tenham acesso a essa verdade. Então, é uma evidência de uma mão por trás. Outra evidência, gente, última evidência, o poder transformador da Bíblia. Você já viu ex-drogados que abandonaram as drogas por ler o livro do Richard Dawkins? Você já viu? Por ler Deus um Delírio, de Richard Dawkins? Porém, existem ex-drogados que abandonaram a droga lendo a Bíblia. Né? Esse aqui é um exemplo, o Júlio dos Santos. Ele ficou 20 anos usando droga, traficava, usava maconha, cocaína. E aí, um dia, um cara que estava viciado também chamou ele para ir para a igreja. Ele ouviu a Bíblia, se entregou a Cristo e falou que depois daquele dia ele nunca mais usou crack. Isso acontece. Com a Bíblia acontece. Dizem que até um ateu desafiou um cristão. Vamos fazer um debate. O Rodrigo Silva fala isso. E aí o cristão falou, vamos fazer. Mas aí cada um coloca as suas exigências. Tá bom, a minha exigência, o ateu falando, a minha exigência é, nós vamos ter 30 minutos de réplica, de tréplica, tem que usar argumentos científicos. O cara falou, beleza. Aí ele falou, qual que é a sua exigência? O cristão falou, a minha exigência é o seguinte, eu vou colocar 50 pessoas que foram transformadas pela Bíblia aqui, 50 ex-drogados, ex-traficantes, ex-prostitutas, ex-tudo. E você coloca 50 pessoas que foram mudadas através da leitura de um livro ateu. Combinado? Combinado. Até hoje não teve debate. Por quê? Porque a Bíblia ela tem um poder transformador, gente. A Bíblia transforma a nossa vida. E como explicar isso? Como explicar os primeiros cristãos que eram sustentados na perseguição? Os primeiros cristãos, gente, eles foram perseguidos pela fé deles, foram julgados no Coliseu para serem comidos pelos leões. Eles eram queimados e colocados em praça pública para ser queimados. Ou seja, a Bíblia sustentava eles. Agora, o islamismo, ele cresceu pela espada. Maomé, quando inicia a expansão do islamismo, ele
e se expandiu pela espada. Os cristãos, contrariamente, eles perseguidos, eles encontravam o consolo na Bíblia. É diferente, é totalmente diferente. E olha só, Santo Agostinho, outros exemplos do poder transformador da Bíblia. Santo Agostinho, gente, ele estava no jardim da casa dele, e aí ele teve uma vida devassa, ele teve uma vida de orgia muito grande. Ele fala isso nas Confissões, um livro sensacional, vale a pena ler. Confissões de Santo Agostinho. E aí o que ele falou? Ele estava lá chorando, já quebrantado, e ele ouve uma voz dizendo assim, ó, toma e lê, uma voz de uma criança, toma e lê. E aí ele pega a Bíblia, abre a Bíblia, começa a ler Romanos 13:13, que dizia exatamente sobre orgia. Olha só, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não com orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Gente, esse homem encontrou resposta para as suas questões existenciais na Bíblia. A Bíblia falou com ele pessoalmente. Por quê? Porque ele era um glutão, ele era uma pessoa que tinha imoralidade sexual, ele conta isso nas Confissões. Ele vivia na devassidão, ele vivia na balada, como se diz hoje, né? E aí ele abre a Bíblia e encontra palavra falando para ele. Ou seja, a Bíblia tem esse poder transformador. Outro exemplo, Lutero, né? Lutero, a centelha para ele entender a salvação pela fé veio do livro de Romanos. Depois que ele leu o livro de Romanos, que ele entendeu que a salvação não era pela fé, e ele começou a perceber que o que ele estava vendo na época dele não fazia sentido. E aí inicia-se a reforma protestante por causa da leitura de Romanos. Ou seja, a Bíblia, gente, contém conteúdos que fogem à nossa capacidade racional de entender. Tem algo para além do entendimento humano por trás da Bíblia. Então, a Bíblia também é um forte argumento a favor da existência de uma mente que organizou, que trouxe todo esse conteúdo transformador para a Bíblia, né? Que resistiu a todo tempo. Então, como que eu resumiria tudo, gente? Tudo que a gente viu até aqui. O cético, ele precisa crer que o vazio existencial do homem é uma coincidência. Ele precisa crer que o início do universo foi sem uma causa, que o ajuste preciso do universo também foi coincidência, que a informação codificada na célula surgiu por acaso, foi se organizando, que a moralidade comum a toda a raça humana também foi uma coincidência, não existe uma fonte moral comum, que todas as incríveis características da Bíblia foram puramente por sorte. E a divindade de Jesus, né, eu nem trouxe aqui, mas também é um argumento da existência de Deus, e que Jesus é louco ou lunático para afirmar que é Deus, mesmo não sendo. Ou seja, se Jesus disse que era Deus, mas ele não era, ou ele era louco, ou ele era lunático, né? C.S. Lewis vai falar isso também. Então, assim, gente, é irracionalidade multiplicada por irracionalidade, é improbabilidade multiplicada por improbabilidade. Resumindo, nós não temos fé suficiente para ser ateu por isso, porque quando a gente olha as evidências que a gente tem na mão, faz mais sentido entender tudo isso à luz da hipótese de que existe um Deus criador, né? Então não faz sentido acreditar que Deus não existe com tantas informações que a gente viu. Por isso nós somos mais sensatos e acreditamos em Deus, né? Não faz sentido explicar toda a humanidade, tudo que já aconteceu, sem uma mente por trás de tudo isso. E eu queria finalizar trazendo só os livros que eu prometi para vocês, né? Esse aqui, gente, é a Enciclopédia de Apologética do Norman Geisler. Ele é uma enciclopédia, literalmente, ele vai de A a Z. Então, se você pensar em qualquer pensador, Charles Darwin, você vem aqui no C e tem aqui, ó, Charles Darwin, você vai ver tudo sobre Charles Darwin. Você vem aqui, você pensa uma linha filosófica, existencialismo, você vem aqui no E e vem existencialismo. Então, tudo que a gente precisa sobre apologética tem aqui. É sensacional esse livro. Eu nem sei nem se tem mais, mas eu comprei ele em 2012. O outro livro nessa linha, esse aqui, ó, é um apanhado de tudo. Esse aqui, gente, do Josh McDowell,
Novas Evidências que Demandam um Veredito. Também é uma enciclopédia, e esse aqui foca na Bíblia. Gente, tudo que a gente precisa saber da Bíblia está aqui, de forma assim, aprofundada, são 1.300 páginas só falando sobre a Bíblia. Então, tudo que a gente precisa saber sobre a Bíblia, a alta crítica, como responder no século XIX que surgiram as críticas da Bíblia, né? Tá tudo aqui. Esse aqui é o livro que eu falei na aula passada, o Projeto de Deus. A tese a monografia dele, ele fez geografia, a monografia dele foi conciliando as evidências, aquele quadro que eu trouxe das evidências científicas, com o relato de Gênesis e com a harmonia que tem, foi desse livro aqui que eu tirei. Ó. Ele foi mostrando como a ciência trouxe como a ciência descobriu as coisas, e é o mesmo relato do Gênesis, a mesma ordem. Primeiro surge matéria e espaço. A Gênesis diz que Deus criou o céu e a terra. Então a ordem é perfeita, foi desse livro aqui que eu tirei. E o último que eu queria sugerir é esse aqui, o Teste da Fé. Os cientistas também creem. Então eles vão trazendo vários cientistas e eles vão dando um relato pessoal do porquê eles creem em Deus, porquê que faz sentido crer em Deus, mesmo sendo cientistas de altos níveis. Olha aqui, Francis Collins. Sabe quem foi Francis Collins, gente? O cara que descobriu, que codificou o DNA. Esse foi o cara que codificou o DNA, Francis Collins, ele é cristão. Alistair McGrath é o maior teólogo vivo hoje, um dos maiores apologetas hoje vivo, Alistair McGrath. Então, assim, é só cientista de peso aqui mostrando por que eles creem em Deus. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Gente, hoje a gente vai ter a honra de ter aqui o André Coelho, autor do livro O Evangelho Revelado nas Estrelas, que a gente está usando como referência. E ele vai falar um pouco sobre o livro dele, e depois nós vamos ter um tempinho para a conversa e depois a gente toma um café junto, tá bom? Muito obrigado, André. Fica à vontade. Gente, o privilégio é meu, de estar aí com vocês, conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. É sempre uma bênção. Eu vou me apresentar, meu nome é André, eu tenho 57 anos, casado há 30 anos, vou fazer 30 anos de casado com a mesma mulher no fim desse ano. O nome dela é Mara, nós temos 2 filhos, um casal, o menino tem 25, a menina tem 23. Sou engenheiro por formação e converti ao Evangelho aos 18 anos de idade e desde os 20 eu me afastei e desde os 20 eu estou firme aí com Jesus, e todas as dúvidas que eu tinha com essa mente lógica, né, do engenheiro, todo tipo de dúvida eu encontrei resposta na palavra de Deus, né? Inclusive até em relação a ETs, eu tenho uma ministração mostrando qual que é a origem e dando uma explicação tanto científica quanto bíblica desses fenômenos, né? Mas muito bem, no início da minha vida cristã eu tive contato com esse tema do Evangelho nas Estrelas. Eu fiquei tão fascinado, tão impressionado, que era um livro em inglês, que eu comecei a comprar outras literaturas, todas em inglês, e com o tempo eu fiz um pequeno estudo, uma pequena palestra, e posso falar que esse livro meu, ele foi escrito durante 20 anos, porque as coisas foram desenvolvendo, eu esperava que alguém lançasse um livro com esse tema em língua portuguesa, ninguém lançou, eu falei assim, gente, eu vou ter que me colocar, né, vou ter que me fazer esse trabalho, né? E a palavra de Deus ela é maravilhosa. Eu queria então dar uma pequena introdução ao tema. Essa figura aqui ela é chamada de planisfério celeste, é o mapa dos céus. São todas as constelações, nós temos 48 constelações ancestrais, né? Que você tem aqui Escorpião, Hércules, o navio, o Argo, cão maior, cão menor. Então, esse é o mapa dos céus, que sempre, durante a ciência, os cientistas adotaram esse. Só que nos séculos passados, para preencher porções do céu que estão
um pouco vazias, então os cientistas criaram novas constelações para preencher esse mapa celeste aqui, mas até o século XVI esse era o único mapa que era conhecido em todas as culturas, nós vamos ver isso. Tá? Muito bem, Zodíaco e a Bíblia. Eu quero começar falando dessa passagem extraordinária no Novo Testamento. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 9 diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Vocês conhecem o texto. Essa palavra mago, gente, no original, ela também poderia ser traduzida por sábios ou astrólogos, pessoas que estudam os céus. No original, magoi, no grego, magos, uma casta de sábios especializados em astronomia, astrologia e ciências naturais. Continuando o texto. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum, etc. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Todos nós sabemos da tal da estrela de Belém. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Muito bem. Nesse impressionante texto do Novo Testamento, vemos pessoas chamadas de magos ou sábios ou astrólogos, que apenas pelo estudo dos astros eles chegaram a todas essas conclusões. Pelos céus, eles descobriram isso. Nasceu o rei dos judeus. O tempo exato do seu nascimento. Porque quando Cristo nasceu, esses magos, eles empreenderam uma jornada para chegar até Jerusalém. Ou seja, levou um tempo. E quando eles encontraram o menino, não fala mais de recém-nascido, fala que Jesus era um menino. Então levou mais de um ano a caminhada, e quando eles chegaram lá, Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade. Pelos céus, eles descobriram a localização aproximada do nascimento, e estudando as estrelas, eles puderam saber que o nascimento dessa criança era um fato tão importante que eles saíram da sua terra distante para trazer seus presentes, ouro, incenso e mirra. E não somente para lhe trazer os presentes, mas também para adorá-lo, significando com isso que essa criança não era apenas um homem comum, mas Deus encarnado, pois presta-se adoração somente a Deus e não a homens. E todas essas informações, esses magos, eles obtiveram através do estudo das estrelas. E a Bíblia cita esse fato. Então, se fosse alguma coisa mística, alguma coisa das trevas, a Bíblia não ia citar esse evento. Mas quando a Bíblia cita esse evento, ela declara que nos céus há uma informação sendo transmitida de alguma maneira, que esses sábios descobriram antes dos escribas que conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Esses magos, eles não conheciam as escrituras do povo judeu, mas eles descobriram todas essas coisas observando as estrelas. A Bíblia não fala de nenhuma revelação sobrenatural de Deus dada a esses homens, mas esse conhecimento e revelação lhes veio apenas e somente pela observação das estrelas. Olha o motivo. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. E Deus aceitou as suas ofertas e a sua adoração, comprovando desta forma que o conhecimento deles era correto e aprovado por Deus. Gente, nós sempre lemos essa história dos magos, mas nós nunca paramos para pensar, gente, magos na Bíblia, por que isso está aqui registrado? E é impressionante. E todas as informações que eles tiveram,
eles obtiveram através dos céus, do estudo das estrelas e do cosmos. Isso é alguma coisa impressionante. E aqui nós precisamos nos perguntar como eles puderam descobrir todas essas coisas. A localização aproximada, o tempo adequado, que esse menino era o rei dos judeus e que ele não era um ser humano normal, porque eles foram lá e adoraram, e só se presta adoração a Deus. Então eles descobriram pelos céus que Deus se encarnou em uma criança, e eles foram, então, por causa disso, eles foram empreender uma enorme jornada, trazer seus presentes, ouro, incenso e mirra, e adorar essa criança, significando que eles sabiam que essa criança era Deus encarnado. Isso é uma coisa extraordinária, gente. Como que eles puderam descobrir todas essas coisas? Só há uma resposta possível. Deus, de alguma forma, colocou nos céus, nos astros, um conhecimento que estes estudiosos dos céus conseguiram ler e compreender perfeitamente. Existe algum lugar na Bíblia que pode nos indicar isso, que Deus colocou nos céus um conhecimento? Sim, gente. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Há uma proclamação nos céus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Há um anúncio. Um dia discursa outro dia. Há um discurso nos céus. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Há conhecimento revelado à noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Deus colocou no céu, gente, uma proclamação, um anúncio, um discurso e conhecimento revelado. Ok? Este salmo está nos dizendo claramente que Deus colocou nos céus uma proclamação, um anúncio, um discurso e conhecimento revelado. E como isso acontece? Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, há uma mensagem sendo transmitida através dos céus, sem palavras e sem som. Como isso é possível? De que maneira nós podemos transmitir uma mensagem sem utilizar palavras e sem o som? Só há uma resposta possível através de imagens. Então, nós temos a comunicação não verbal nem audível. Se você vê uma sequência de imagens em certa ordem, uma mensagem é transmitida. Isso aqui é uma brincadeira, né? Está lá o Cascão chorando e o Cebolinha traz um remédio, só que tampa a boca dele em vez de curar. Então, aqui nós temos uma mensagem sendo transmitida, sem palavras e sem som. Sem sons. Olha essa sequência de imagens aqui. O homem vê uma série de tijolos no chão, faz uma massa, faz um muro, constrói uma casa, pinta, e essas coisas que eram sem vida e sem significado se tornam um lar. A gente não precisa palavra e não precisa sons, mas através de imagens uma mensagem é transmitida. Então, Deus, de alguma forma, colocou nos céus uma mensagem através de sem palavras e sem sons, ou seja, através de imagens. Como isso acontece? No Salmo 19, através de imagens. Que imagens nós temos no céu, gente? As constelações. Quais são as constelações mais famosas nos céus? As constelações do zodíaco. Então, esse mapa ele traz 48 constelações. E nós temos no universo estrela em cima, embaixo, do lado, ok? E então nós temos estrela como uma esfera. Só que a Terra, quando ela gira ao redor do Sol, parece que o Sol, de acordo com o observador terreno, parece que o Sol está apontando para alguma coisa lá no fundo. E quando a Terra, no seu movimento de translação, é como se o Sol estivesse apontando
para algumas estrelas e ele passa no meio de algumas constelações. Então, esse aqui ó, é o caminho do Sol entre as estrelas do ponto de vista de um observador terreno. Então, nós temos, por toda a humanidade, eu falo isso no meu livro, esse mapa dos céus foi conhecido por toda a eternidade. Mas o Sol, ele atravessa 12 constelações principais dessas 48. E essas constelações, então, são chamadas os signos do zodíaco. Ok? Vou tentar resumir. Então, nós temos aqui Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Essas são as 12 imagens principais que sempre se viu nos céus, em todas as civilizações e por toda a antiguidade. Ok? Só que atualmente os mapas celestes, no século recente, nos últimos 100 anos, eles perderam essa forma gráfica. Hoje as constelações são representadas cientificamente por apenas traços que unem as estrelas principais. Por exemplo, essa aqui é a constelação de Leão. Tá? Então, os mapas celestes atuais, eles perderam a informação que através das imagens elas podem ser transmitidas. Então, esse aqui é um exemplo de um mapa celeste muito antigo, da época de 1500, 1600. Então, essas imagens nos céus, essas constelações, elas foram conhecidas por toda a humanidade e durante toda a história. Só que, como eu disse, os cientistas criaram nos últimos séculos algumas constelações a mais para preencher alguns espaços vazios. E aí você tem a constelação da Mosca, por exemplo, telescópio, como é que chama esse instrumento? De navegação? Eu esqueci. Você tem aqui uma girafa, lagartixa, um escudo. Então, os cientistas, nos séculos recentes, eles preencheram os céus com novas constelações que foram criadas pelo homem, a partir do século XVI, se eu não me engano. Então, atualmente, nós vemos, os cientistas veem 88 constelações. Só que dessas 88, 40 foram criadas nos séculos recentes, mas essas 48 sempre foram conhecidas durante toda a antiguidade. Muito bem, quem criou essas imagens nos céus? Se você colocar uma pessoa no Brasil, outra nos Estados Unidos, outra no Japão, e fala o seguinte, olha para o céu e tenta criar algumas imagens. As pessoas vão criar coisas completamente diferentes umas das outras. Mas, de alguma maneira, essas constelações elas foram vistas, todas essas, na mesma ordem, com os mesmos nomes, durante toda a antiguidade, independente da posição geográfica que as pessoas estavam. O livro de Jó, quem criou essas imagens no céu? O livro de Jó pode ser dividido em 5 partes principais. Parte 1, capítulo 1, versículos de 1 a 6, Jó. Parte 2, capítulos 1 e 2, Deus e Satanás. Terceira parte, capítulo 2 até o 37, os discursos de Jó e seus amigos. Na quarta parte, capítulos 38 a 41, Deus convence a Jó de ignorância. E na quinta parte, nós temos, no último capítulo, a restauração de Jó. Na parte 4, temos apenas Deus falando. É quando Deus convence a Jó de ignorância. Quando ele faz uma série de perguntas a Jó, mostrando as suas obras e convencendo Jó de ignorância. Então, essa parte aqui que eu vou focar. E em seu discurso, Deus diz o seguinte a Jó. Jó 38, eu não sei qual tradução da Bíblia que vocês usam, eu uso a revista atualizada. É a mesma? Ara, né? Ara. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver isso aqui, ó. Acaso entraste nos depósitos da neve, viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Vai em frente. Mais à frente ele diz, Jó, será que você pode atar as cadeias dos 7 estrelas? 7 estrelas é uma constelação chamada Pleiades.
ou soltar os laços do Órion, Órion é uma constelação de um guerreiro, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a Ursa com seus filhos, Ursa maior e Ursa menor. Na sua Bíblia está falando que Deus é que faz aparecer os signos, os sinais do zodíaco. Você pega, essa é uma tradução famosíssima, muito utilizada no Brasil, você vai ver que você vai encontrar isso lá. E Jó, como vocês sabem, foi escrito talvez antes de Gênesis, porque Jó é contemporâneo a Abraão. Então, alguns estudiosos creem que Jó foi o primeiro livro escrito em toda a Escritura, mesmo antes de Moisés escrever os 5 primeiros, o Pentateuco. Por quê? Porque Jó ele é contemporâneo de Abraão. Isso é o que os estudiosos dizem. Ou seja, nós estamos voltando aqui quase 4.000 anos. E há 4.000 anos atrás essas constelações já eram conhecidas e foram citadas na Bíblia nominalmente. Pleiades, Órion, Ursa, ou seja, essas constelações são de conhecimento antiquíssimo. E a própria Bíblia cita elas. Ok? Agora, quando Deus convence, olha as constelações aqui. Deus está falando, Jó, será que é você que faz aparecer os sinais do zodíaco ou sou eu? É Deus, não são os astrólogos ou os místicos que criaram essas imagens no céu, gente. Foi Deus que as criou. Estes versículos estão afirmando que é Deus e não os astrólogos que faz aparecer as constelações, incluindo os signos do zodíaco, que são as 12 constelações principais que estão no caminho do Sol. Ok? Preste atenção, não estamos falando em horóscopo e nem em astrologia, que são coisas que a Bíblia claramente condena. Mas estamos falando das imagens e figuras que representam as constelações dos céus. Eu estou falando de astronomia. E a Bíblia confirma essas constelações e essas formas e essas imagens. Essas imagens estão colocadas nos céus com o propósito de nos contarem uma história. Qual que é a história mais importante que Deus quer transmitir para o ser humano? É a história universal da queda e salvação dos homens, a história da derrota de Satanás e do triunfo final de Deus e do seu Cristo, o Evangelho. Se Deus tem alguma mensagem para transmitir para o ser humano, a mensagem mais importante é o Evangelho. E é isso que nós temos nessas constelações nos céus. É o Evangelho nas estrelas. Preste atenção. Os primeiros livros da Bíblia, colocando de lado o livro de Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por quem? Moisés. Se você contar desde Adão até Moisés, você vai ter 2.500 anos durante os quais não havia escritura. Nada. Você não tinha nenhum livro, porque foi Moisés que escreveu os primeiros livros na Bíblia. Por mais de 2.500 anos, o mundo esteve sem uma revelação escrita de Deus. Havia naquela época algum testemunho de Deus para os homens? Como que Deus se revelou aos homens antes de nós termos as nossas Bíblias em mãos? Sim. O testemunho de Deus foi através da natureza. Romanos capítulo 1 fala que como é que é o versículo? Através das coisas criadas, Deus revela o seu poder, tá certo? Através da criação. Essa é a primeira revelação de Deus para os homens através da criação. Tá? Então, como que Deus transmitiu a mensagem da salvação nesses 2.500 anos? Não havia escritura, gente. Não havia. Então tinha que ter alguma mensagem. E essa mensagem foi colocada nos astros. E como nós vimos aqui, o livro de Jó é o mais antigo. E esse livro já cita essas constelações. Opa. A palavra de Deus nos céus. Gente, esse Salmo 119, há um versículo especial que diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Esse céu aqui, no original, não é o céu onde Deus habita, o paraíso, é o céu físico.
é o firmamento. E o Salmo 119 diz que para sempre, isso fala da, entre aspas, da eternidade do cosmos comparado com a vida humana, tá certo? Para sempre o Senhor está firmado a tua palavra onde? No céu, no firmamento, nas estrelas. Deus colocou a sua palavra não somente nas Escrituras, mas também nos céus. Portanto, esse é o testemunho duplo de Deus para os homens, em sua criação, através dos sinais ou das imagens das constelações, a palavra de Deus no céu e a palavra de Deus nas Escrituras através da Bíblia que nós temos. André, isso que é interessante, né? O signo, a gente já, na nossa cultura, associa a uma coisa mística. Né? Signo é sinal. Sinal. Então, através dos sinais do zodíaco. Isso. Eu falo isso, eu eu decifro isso, né? Em inglês é sign. O sign pode ser traduzido tanto como signo como por sinal. Então, na verdade, essa expressão signo zodíaco não tem nada de mística. Eu explico isso. Essa expressão fala dos sinais do zodíaco. O que é o zodíaco? O zodíaco é o caminho do Sol entre as estrelas. Então, quando aqui é a Terra, segundo o observador terreno, o Sol está apontando para o fundo do universo e ali tem uma constelação. No mês seguinte, o Sol, segundo o observador terreno, está apontando para outra constelação. E assim o Sol vai caminhando, segundo um observador terreno, vai caminhando entre as constelações nos céus. E Jesus ele é descrito como o Sol da justiça, não é mesmo? Então o Sol é como se o Criador estivesse nos contando uma história sequencial nos céus através dessas constelações. Gente, é uma coisa que só Deus é que pode fazer, é uma coisa tão extraordinária, tão maravilhosa, que só Deus para criar algo dessa dimensão e dessa maravilha, certo? Já dissemos que esses signos nos contam a história do Evangelho nos céus. Portanto, os 12 signos, as 12 constelações pelas quais o Sol passa quando o planeta Terra executa o movimento de translação, então, os 12 sinais no caminho do Sol nos mostram essa história em 12 partes. São os 12 capítulos da grande história escrita nas estrelas pelo Criador. Esses 12 capítulos podem ser divididos em 3 grandes grupos. 12 sinais, 12 constelações, você pode dividi-las em 3 grupos. Eu falo isso, não temos tempo de tocar em detalhes, mas as 4 primeiras constelações falam da primeira vinda de Cristo. Virgem, a promessa do Redentor, o Redentor nasceria através de uma virgem, como nós vemos no Antigo Testamento. Interessante que em todas aquelas 48 constelações você tem 3 mulheres. Você tem Cassiopeia, você tem Andrômeda e você tem uma mulher que não tem nome. Se você pegar aquelas 48 imagens, 3 são femininas. 2 têm nome próprio, mas uma não tem, que é a constelação de Virgem. Por que essa constelação não tem um nome próprio, como Cassiopeia? Porque o nome não é importante. O importante é que o Salvador nasceria através de uma virgem para vir nesse mundo. Essa é a mensagem. Tá? Então, apontar para a semente, para a semente da mulher. Então, em Virgem, nós vemos a mensagem, a promessa do Redentor, livre o preço da redenção, nós temos uma balança. E o homem diz que ele é pesado diante de Deus, ele não vale quase nada. Escorpião fala do conflito e Sagitário do triunfo do Redentor. O segundo grupo fala da história da igreja, Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries. E o terceiro grupo, ou seja, os últimos 4 sinais ou constelações, nos fala da segunda vinda de Cristo. Touro, aquele que vem julgar a terra, Gêmeos, o reinado de Cristo com a igreja, Câncer dos redimidos levado ao lar e Leão, o triunfo final do Messias. Não temos tempo de entrar em detalhes, tudo isso você encontra no livro, certo? Só que nós não temos apenas essas constelações
nas quais o Sol passa diretamente. Nós temos outras, além dessas 12, outras 36 constelações, que cada constelação principal tem 3 subconstelações ligadas a ela. E esse conjunto de 4 constelações que transmite uma mensagem. Tá? Isso aqui é chamado de decanato, signo principal e constelações secundárias. Okay? Então, não são só as 12 que transmitem uma mensagem. Essas pequenas, elas também completam a mensagem do signo. Tá? Opa, já vimos isso aqui. Então, aqui, ó, nós temos Virgem com as 3 constelações, depois Libra com 3, depois Escorpião com 1, 2, 3, Sagitário, essa fala da primeira vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. E assim por diante. Não vamos entrar em detalhes. Quero falar sobre a falsificação do diabo. Como o diabo conhece essa história que Deus estampou nos céus, ele faz de tudo para, que essa verdade não seja divulgada. E 2, distorcer o mais possível a mensagem original de Deus através dos signos do zodíaco para que a mesma fique oculta e não apareça. Como Satanás não conseguiu apagar ou destruir esse registro que Deus colocou nos céus, assim como ele não conseguiu destruir a palavra escrita, ele então utilizou sua antiga tática de distorcer a mensagem original de Deus. Satanás sempre foi e continua a ser o grande falsário, o grande enganador, e induziu as pessoas a acreditar nos signos e não no significado que Deus originalmente intentou para os mesmos. A astrologia, como o mundo a pratica, é apenas uma distorção da mensagem original de Deus que fala da verdade do Evangelho através das estrelas. Isso aqui são algumas definições de astrologia. E nós não temos nenhuma base, seja bíblica ou científica, que possa dar qualquer sustentação a essas definições da astrologia. A astrologia é o estudo dos céus e da influência que os mesmos exercem sobre as vidas e os assuntos da humanidade. Nada na Bíblia fala. Deus colocou essas constelações apenas para transmitir uma mensagem. Não para que nós possamos enxergar o futuro ou de alguma maneira essas constelações influenciem a vida humana. A Bíblia condena categoricamente isso, mas foi isso que o adversário fez. Outra definição, a astrologia como arte ou ciência divinatória, aqui você já está condenado, é baseada na suposição que os astros e os planetas influem misteriosamente sobre o curso dos acontecimentos e sobre a vida dos homens. A astrologia pretende que a posição dos corpos celestes em dado momento, como por exemplo o nascimento, condicione o futuro, favorável ou desfavoravelmente. Então nós não temos nenhuma base, nem científica, nem bíblica, que possa dar qualquer sustentação às definições de astrologia. Portanto, a astrologia como o mundo a pratica não é de forma nenhuma ciência, mas somente uma prática ocultista baseada em adivinhação. André, Sim. De alguma maneira, assim, o fato do nascimento de Jesus, essa mensagem do céu não influenciou o comportamento dos magos que foram ali para reverenciar o... Não influenciou o comportamento deles, não. Na constelação de Virgem, nasceu uma estrela em determinado lugar, eu falo isso no livro, e eles esperavam alguma coisa. Havia um conhecimento, o seguinte, olha, quando nasceu uma estrela ali, é porque Deus veio à Terra. E os magos discerniram isso. Então, para eles foi uma coisa tão importante que eles vieram adorar o Senhor. Então, as constelações não influem em nossas vidas, de maneira nenhuma, nem influencia coisa alguma. Elas estão lá apenas para nos contarem uma história através de imagens. Gente, essa é uma coisa tão espetacular que é só Deus mesmo para criar algo tão maravilhoso. Eu queria dar um exemplo, não sei se eu tenho aqui, apenas uma constelação que é Leão. Não, infelizmente, nesse PowerPoint aqui eu não tenho. A constelação de Leão, você vê um leão com as patas em cima de uma enorme serpente, que é a constelação de Hidra, que abarca 1/3 da esfera celeste.
nós temos em Apocalipse que o dragão levou consigo 1/3 das estrelas do céu em sua rebelião. Então nós temos uma serpente que pega 1/3 do céu, e o leão, a constelação de leão, está com os pés exatamente em cima da cabeça da serpente. Isso nos fala que o leão da tribo de Judá venceu a antiga serpente, o dragão. Esse é o versículo de Apocalipse. Tá? Então, essa teoria do Evangelho das Estrelas, desde o século XIX, 1800 e alguma coisa, nós já temos um cristão, um estudioso que trouxe ou resgatou esse conhecimento. Hoje em dia nós temos tanto preconceito que só algumas pessoas, só de verem o meu livro, falam, isso aqui é heresia. O que eu posso fazer, né? Mas se você lê os argumentos, tanto científicos quanto bíblicos, você vai falar assim, não tem condição disso ser criação humana, essas imagens não foram criação humana, foi um conhecimento que Deus transmitiu à raça humana, em uma época em que toda a humanidade estava junto, que é porque essa, da criação até a Torre de Babel. E quando os povos se espalharam, então eles levaram consigo esse mapa dos céus. É por isso que eu mostro no livro o zodíaco indiano, o chinês, o hebraico, você tem o indiano, você tem sempre as mesmas, ou seja, essa é uma herança cultural da humanidade que foi difundido desde o princípio, desde a época do livro de Jó, ou antes do livro de Jó. Tá? Então, esse é um resumo brevíssimo sobre esse tema, só quis dar um fundamento. E o livro tem muito mais informações. Eu, como engenheiro, faço questão de confirmar os fatos, de pesquisar. Eu não aceito qualquer tipo de... eu sou muito bíblico e muito focado em fatos. E o livro, então, são 400 páginas ilustradas, e o livro fala dessa mensagem espetacular. Agora, hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia é uma revelação muito mais minuciosa e detalhada. Então nós não precisamos mais agora olhar para os céus para saber a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos as Escrituras em nossas mãos. Só que nos 2.500 anos iniciais da história da humanidade não havia isso. E Deus se revelou através dos céus, Salmo 19, tá certo? E essa revelação foi dada à humanidade. Imagina, será que Deus ficou 2.500 anos sem proclamar o Evangelho? Gente, impossível. Então havia essa história em quadrinhos através das constelações que quando você estuda com mais detalhe, você vê que coisa espetacular, extraordinária. Até o nome das estrelas que chegaram aos nossos dias, elas confirmam o significado do signo ou da constelação. Você leu sobre o livro de... Não sei se chegou no signo de Capricórnio. É um bode com um peixe. Gente, essa imagem, um bode, a parte frontal é a imagem de um bode, a parte final é um peixe. Gente, não existe essa criatura no mundo. Ou seja, não podia vir de nenhuma imaginação humana essas imagens. E foram essas que chegaram até os nossos dias, e elas falam da Cristo é o bode que morre pagando os nossos pecados, porque o bode é o animal que era sacrificado para o perdão dos pecados de todo o povo. E a igreja, a parte final desse signo, a igreja nasce com uma cauda de um golfinho. Então, na morte de Cristo, a igreja está nascendo. E o próximo signo é peixes, que você tem um enorme peixe já formado. E Aquário fala do derramamento do Espírito Santo sobre esse peixe que é a igreja. A igreja, sempre o peixe foi um símbolo da igreja por toda a história, desde o princípio lá. Por quê? Porque a palavra peixe em grego é um acróstico das palavras Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 5. Então, gente, é alguma coisa espetacular, alguma coisa que traz não só glória a Deus, mas também confirma a mensagem de Deus através da natureza,
Como eu disse, hoje nós não precisamos mais, mas é um testemunho que ficou e que confirma a mensagem que nós temos em nossas vidas. Muito bem, eu queria deixar rapidamente, foi só uma ideia que eu quis trazer e abrir um tempo para perguntas, se alguém desejar. Sim. André, ontem, engraçado, eu estava fazendo devocional com minha esposa, e aí eu vi uma passagem assim. Uma vez eu fiz até um curso de Romanos com Augusto Nicodemus, bem detalhado, e cara, eu não passou batido, até num curso dele, bem detalhado, assim, sabe? Sim. E aí ontem eu estava fazendo com ela, a gente leu Romanos 5, 13 e 14, fala assim, ó, minha versão que está aqui é da King James. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Não sei se você pescou a ideia aqui. Sim. Aí eu mandei um áudio pro Bruno, falei, Bruno, cara, me ajuda aqui nessa, porque a gente ficou meio tentado a pensar que antes da lei todos haveriam sido salvos, né? Então quer dizer que todo mundo foi salvo, porque se a pessoa não pode ser julgada por conta da ausência de um parâmetro, que é a lei, né? Ela não tem com o que ser julgada, então quer dizer que todo mundo foi perdoado por Deus por causa da falta de conhecimento. Não, o próprio Romanos, o livro de Romanos fala que os que não conhecem a Deus, eles julgando uns aos outros pela consciência. Mas pode continuar seu raciocínio. Não, sim. Mas aí beleza. Aí o Bruno me respondeu hoje, mandou uma série de versículos no estudo dele, assim, apontando para que, bom, existe uma certa consciência mesmo, sabe? Que Deus colocou. Romanos fala em Romanos 2, quando ele fala dos gentios, né? Isso. Que a lei está gravada no coração. No coração, exatamente. Você citou Romanos 1:20, que fala que a criação ela já indica a presença de um Criador. Deus se revela através das coisas criadas. Todos são indesculpáveis, né? Isso. Mas agora foi de Deus, cara, porque isso aqui foi ontem, foi sem querer, assim. Mas agora a questão dos signos, né? Faz todo sentido, porque Romanos, Paulo cita o tempo de Adão a Moisés, ele cita aqui, e é o tempo que você citou a falta de uma Bíblia, de uma revelação escrita. Então, eu estou contando que foi tipo uma coisa que... Mas a revelação... Caiu uma ficha aqui, assim, eu só contando. Legal. Cara, que loucura. Também Romanos... O que a gente estava discutindo na última aula foi exatamente isso. Ela perguntou assim, então como que Deus vai julgar esse povo? E aí o que eu entendo da Bíblia é o seguinte, Deus fala em vários momentos sobre um julgamento proporcional ao conhecimento. Sodoma vai ser menos rigoroso do que o tempo de Jesus. Primeiro para os judeus, depois para para os nós gregos. vai ser mais rigoroso do que o tempo de Jesus. Então, assim, existe um nível de rigor que Deus tem De acordo com o conhecimento... que cada povo tem na sua época. Então, esse povo, até Moisés, eles vão ser julgados pelo conhecimento que eles... Porque à noite, a gente está longe da gente, porque à noite a gente tem muita luz. Mas naquela época não tinha luz. Então o povo viu o céu de forma muito mais clara do que a gente vê. E todos conheciam essas constelações. Era um conhecimento padrão de todas as pessoas, porque eles se guiavam não só no oceano, pelas estrelas, mas essas constelações elas foram conhecidas durante toda a história humana. Então é uma coisa fora de sensação. Espero... Eu e minha esposa comprando um livro. Na constelação fala que o marido tem que ler antes da esposa. Fala o quê? Eu não peguei. Tem que ler antes da esposa. Ah, tá. Gente, as estrelas falam de Cristo, não de nós. O problema da astrologia é que acham que o universo está falando de nós. Não, o universo está falando de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Sim. Faz todo sentido. É idolatria. É idolatria. O homem ele voltou para si. Pegou a criação de Deus e tentou aplicar. Nossa. Muito doido. Você sabe a respeito da astrologia que o Olavo de Carvalho estudava antes de ser uma figura pública? Não. Um dia eu estava conversando com um amigo meu que é olavista, né? E a galera da direita hoje, enfim, muitos exaltam o Olavo de Carvalho e tal. E eu fico sempre com o pé atrás com ele, porque acho ele uma figura meio falastrona. E aí esse cara me contou que ele era astrólogo antes de ser uma figura pública, né? De participar do Roda Viva. Aí eu
sei se você sabia, essa astrologia dele era uma astrologia correta. O Olavo de Carvalho era astrólogo. Astrólogo, cara. É um essa negócio mistura. legal até de pesquisar depois, porque ele é uma figura influente. E vai ser muito influente agora. Depois da morte, a pessoa parece que ganha uma... Sim. Gente, a mitologia grega também foi uma tentativa de explicar e dar significado a essas constelações e essas imagens, viu? A mitologia grega. Só que a mitologia grega não tem explicação nem história para todas as 48 constelações e não tem muito sentido, não é uma coisa ordenada. E algumas, eu falo isso no livro, algumas explicações bem ridículas, como por exemplo, quando Sansão foi matar lá uma cobra de muitas cabeças. Diz que um escorpião apareceu para ajudá-lo e ele foi esmagado pela... esqueci o nome da mulher lá que é a representação dessa víbora. E por causa disso, então, os deuses colocaram, para homenagear esse escorpião, colocaram uma constelação nos céus. Gente, é ridículo as explicações. A mitologia grega, os gregos receberam esse mapa, mas não sabendo da mensagem, então eles procuraram interpretar essas mensagens segundo o seu misticismo, segundo a sua própria cultura. Então também, muitos acham que essas constelações foram criadas na época, que foram os gregos que criaram essas constelações por causa da mitologia. Mas não, nós vemos que o livro de Jó já fala sobre isso milhares de anos antes da civilização grega. Eu falo isso. Até o Hércules, né? Hércules, isso. Você fala sobre aplicando ele a Cristo, faz muito mais sentido. Sem dúvida nenhuma. Contexto. Uma pergunta que eu não insisti na pergunta que eu fiz, mas queria saber a sua visão sobre esse texto, que é de Gênesis 1,14. É que Deus diz: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia e a noite, sigam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Aqui essa palavra sinais, de alguma forma, ela tem a ver com sinais do signo? Sim, exatamente. E como que você inclui essa questão de definir estações? Eu explico tudo isso no livro. Eu pego que Deus criou os luminares celestes para sinais, para estações, para dias e anos. Dias e anos é óbvio. A questão das estações não é estação verão, inverno, outono e primavera, não. É tempos determinados. Então, em tempos determinados, coisas vão acontecer no céu, como por exemplo na época do nascimento de Jesus e na época do retorno dele, porque Jesus diz, nos dias do Filho do Homem haverá sinais nos céus e na terra. Então, esse objetivo de ter criado como estações, está falando de épocas determinadas por Deus. E foram também criados para sinais. Esses sinais são essas constelações. Tá? Eu explico isso no livro com detalhes, né? E é interessante, quando você tem uma lista na Bíblia, sempre o que vem antes é mais importante do que vem depois. Você pegar a lista dos apóstolos, Pedro sempre vem em primeiro lugar e Judas Iscariotes em último. Pegar a oração do Pai Nosso primeiro, as necessidades de Deus, vem o teu reino, seja depois as necessidades do homem, o pão nosso de cada dia. Então sempre nós temos uma lista na Bíblia, as coisas que vêm à frente são mais importantes do que as que vêm depois. E Deus criou os luminares celestes para 4 objetivos, para servir de sinal, estação, dia e ano. Como que Deus criou? O mais importante, o motivo principal pelo qual Deus colocou os luminares no céu foi para que eles nos servissem de sinais ou de imagens, para que o evangelho fosse transmitido à raça humana em uma época em que ainda não existia registro escrito do conhecimento. Eu falo com detalhes isso. Olha, não dá para fugir. A coisa ela é muito bem costurada. Se você lê e vê os argumentos, você fala, não, realmente isso aqui tem que ser uma coisa de Deus. André, só uma coisa legal que você falou da ordem, né, que existe na Bíblia. Tem só uma coisa que a Bíblia cita em várias ordens diferentes, permutadas, que é a Trindade, para mostrar que a economia da Trindade ela varia, né, conforme o momento da história, né, para mostrar uma hierarquia entre as pessoas da Trindade, né.
Aí isso é só um adendo. Mas a pergunta que eu ia fazer é, eu tenho refletido nos últimos tempos sobre os nomes de Deus na Bíblia, né? Eu um dia estava cantando uma canção e a canção falava da estrela da manhã, que é um nome para Jesus, né? Sim. E eu não Brilhante sei, estrela da manhã. eu não entendo o porquê chamado de estrela da manhã, às vezes pode ser. Quando está amanhecendo, astronomicamente, quando está amanhecendo, o planeta Vênus, ele brilha bem forte. Você já não vê mais nenhuma estrela, porque a luminosidade está começando a tira o escuro, e você vê uma estrela muito luminosa, essa estrela é o planeta Vênus. Então, quando ela surge, por isso que é chamado, ele é a brilhante estrela da manhã. Ela se destaca de todas as outras estrelas. Então, essa expressão diz respeito ao planeta Vênus, que quando na natureza, 5 horas da manhã, você olhar para o céu, você vai ver esse ponto luminoso que destaca de todos os outros, que muitos deles já desapareceram porque está amanhecendo. De alguma forma tem a ver com Tem a ver com astronomia. astronomia. Isso, exatamente. Exatamente. André, um negócio que eu achei sensacional assim, no livro, dando testemunho, né? Fez muito mais sentido toda essa história de antes de Adão, antes de Moisés. E eu vi Deus como maior ainda do que eu já imaginava, né? Sim. Ele sabe o nome de todas as estrelas e organizou. Ele deu nome às Deu estrelas. nome. Então, assim, é um negócio sensacional. Então, E nome na Bíblia sempre tem um significado, não é apenas um rótulo, não. é, Todo nome tem um significado. E quando ele dá nome às estrelas, por exemplo, a estrela Vega sempre foi conhecida por esse nome. Vega significa exalte, ou ele será exaltado. Então, não só as imagens, mas até o nome das estrelas transmite a mensagem que então, Deus... assim, o todo é muito sensacional. Assim, né? Apreciar mais ainda a criação e Deus que criou, né? E aí uma dúvida que me veio é o seguinte, naquele livro Platão e Melquisedeque, o Don Richard, ele traz muitos exemplos de povos que foram alcançados que tinham um proto-evangelho. Isso, um testemunho de Deus de alguma forma ali naquela cultura. Antes de chegar a civilização ali, essas tribos já tinham ideias de um Deus teísta, de um Deus criador. De perdão de pecados, de sacrifício. Exatamente, que iria vir homens brancos para trazer a palavra que foi perdida, Sim, né? sim. Com histórias divergentes em pontos secundários, mas que o todo era basicamente a história do evangelho. Você sabe se existe algum relato desses povos antigos que chegaram a essas conclusões pelas estrelas ou algo do tipo assim? Não, mas tem o testemunho dos magos, que eu me lembro, é o único testemunho sobre são os magos terem descoberto antes dos judeus que tinham as escrituras, que nasceu o rei dos judeus, localização aproximada, tempo exato, e que eles deveriam viajar e adorá-lo, e só se adora a Deus. Então, os magos, eles sabiam. Isso na época de Cristo, 2000 anos atrás só. Então, esse conhecimento ele ficou restrito a uma casta de pessoas, né? Mas antes de Moisés, isso era algo do conhecimento de todos. Deus deu testemunho de si mesmo através dessas imagens, e como nós vimos, uma sequência de imagens, ela transmite uma mensagem. É maravilhoso. Gente, tem um aplicativo no... Pode tirar? Tem um aplicativo no iPhone que ele se chama Star Walk, ou Caminhar entre as Estrelas. Ele é especial, que você aponta, ele vai mostrando as constelações. Olha lá, constelação de Sagitário, constelação ali, ó, da Lira, tá vendo? Legal, cara. Constelação aqui, ó, Hércules. Gente, vamos finalizar aqui, que isso aqui é assunto pro bastidor, pro lanche ali, ó. Então vamos finalizar aqui a aula. E aí a gente vai, eu queria só agradecer, vem cá. Faz uma foto pra gente. Eu queria agradecer todo mundo, né, pela disponibilidade, agradecer o André mais uma vez, e queria finalizar com uma oração, agradecendo a Deus, o Deus que se revelou e que criou todas essas maravilhas pra gente, tá bom? Pai, obrigado pela vida do André, pela vida
de todos que estão aqui. Obrigado por ter criado coisas tão maravilhosas, por ter se revelado nas estrelas, por ter se revelado na ciência e por ter buscado a gente, Pai, porque sem essa revelação nós não teríamos te alcançado. Então, obrigado por existir, obrigado por dar sentido à nossa vida e obrigado pela vida de Jesus vertida naquela cruz para nos salvar. Queremos, a partir de hoje, entregar muito mais a nossa vida, porque nós temos razões para crer, muito sólidas, e isso é maravilhoso, Pai. Obrigado. Obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe. Até a próxima aula. Vamos falar sobre o islamismo, hein? Não percam.